Superar ou não superar não é a questão aqui. Na verdade, a palavra que deve entrar em ação é a ressignificação. Quando estamos dentro do processo, só enxergamos a dor que ele nos causa. Às vezes, tamanha é a dor que não temos nem condições de enxergar uma linha à frente. Imagina virar a página. Eu sei porque eu passei e não porque eu ouvi falar. E eu sei que você sabe porque você também passou. Mas respira durante o processo e não fique em silêncio. Externaliza isso em forma de arte, porque é assim que você cura as pessoas, através da palavra. Então usa a tua para essas vidas que também estão perdidas. Usa a tua voz para abençoar, para trazer conforto, paz e alegria, para trazer consciência. Ainda que ninguém entenda nada, a palavra está sendo entregue e profetizada. E um dia, ainda que não seja de imediato, quem receber as tuas palavras vai despertar e renascer para ser quem elas vieram ser. Então não para de fazer aquilo que faz teu olho brilhar, porque a tua essência se manifesta através desse brilho. Para de olhar teus erros e tudo que você viveu como se fossem castigo. Teus erros do passado foram um aviso do que não repetir no futuro, para que hoje, em teu presente, pense nos seus erros como um aviso, um lembrete de qual caminho não deve seguir aqui nesse presente que você está agora. Ai de você se não fossem teus erros para te lembrar do propósito. Sem ele, como teria amadurecido e se preparado para esse presente do futuro incerto? Como teria treinado o seu poder de observação? Como se tornaria o homem dos teus sonhos se você pulasse para a parte da vitória? Que história você teria para contar? E como iria entrar em ressonância com os que passam a mesma coisa e precisam de uma palavra de esperança? Não tem como ser um guerreiro sem nunca ter ido a uma batalha. Não tem como saber usar a espada sem o mínimo. Não tem como usar a força e ser vitorioso sem antes conhecer nossas fraquezas. Não tem como aprender sem errar. Se você errou, parabéns. Pega teu erro, olha para ele e agradece, porque sem ele você jamais se tornaria quem você é. Na nossa cabeça humana, dando os primeiros passos de encontro à evolução, muita coisa poderia ter sido evitada, mas nunca nos perguntamos o que exatamente teria acontecido se essas mesmas coisas tivessem sido evitadas. Você já parou para pensar o que seria do seu futuro? Quem você seria agora? Talvez seja difícil pensar no que não se viveu, ou talvez essa seja só a forma bela que a vida tem de nos proteger daquilo que nosso inconsciente sabe, mas o consciente ainda não pode aceitar. A vida é muito sábia, quem a criou mais sábio ainda. E um dia, depois de viver várias perdas, conflitos e uma crise existencial que parecia não ter fim, alguém disse essa frase: eu não brigo mais com Deus. E aquilo me tocou profundamente. Você sabia que essa frase ressignificou toda a minha história? Naquele exato momento, o que eu ouvi foi: Deus é sábio demais para não saber o que está fazendo. E eu quem sou comparada a Deus? Por que eu acho que tenho controle de alguma coisa? Por que eu quero ter o controle? Será que eu não confio em quem me mandou para a missão? Esse questionamento respondeu todas as minhas perguntas. E depois daquele dia eu nunca mais tive nenhum % de dúvida. Às vezes, uma palavra, apenas uma palavra muda tudo. Aquela frase me trouxe de volta para o meu lugar. E eu entendi ali que eu só podia continuar se eu ressignificasse a minha história e aceitasse o processo do jeito que ele era, sem colocar minhas expectativas, idealizações e projeções. O que tinha que ser estava sendo do jeito que era para ser. E o máximo que eu podia fazer era usar o meu livre-arbítrio de escolha. Resistir ao processo só nos causa sofrimento desnecessário. Já não basta o sofrimento do processo em si, ainda aceitamos o julgamento de quem nem está no mesmo processo. Aceitamos as projeções e o julgamento de quem ainda nem sequer se alfabetizou na vida
E no meio desse processo, somamos dores, angústias, sofrimentos, cobranças e falsas expectativas que não são nossas com as que são nossas. E é exatamente aí que tudo fica pior. E o caos que poderia se equilibrar se nos preocupássemos apenas em não nos preocupar com quem está fora do processo e focar no que o processo está querendo nos ensinar, aí veríamos não só uma linha, mas todas as outras que em nossa ignorância achávamos que estava em branco. Mas o livro já tinha sido escrito e a história já tinha sido lida por aquele que, em vez de julgar o livro pelo nome ou pela capa, em vez de resistir ao processo e fechar o livro, simplesmente foi lá e o leu. E mesmo sentindo o processo com a ferida aberta, o coração sangrando e as lágrimas molhando todas as páginas, ainda assim se manteve focado ali na missão de acabar a leitura para entender seu próprio julgamento antes de verbalizar seu pensamento com base no que os outros pensaram, falaram ou acharam. O pensador se valida pelo intelecto e logo se acha inteligente. Mas somente um homem sábio escolhe a sabedoria, porque o homem sábio acabou o livro, enquanto o inteligente discutia. E isso nos mostra a majestade de Deus. Deus já leu o livro da tua vida, porque o livro da tua vida já foi escrito. Mas não sabemos disso ainda porque estamos o tempo todo em conflito, brigando com Deus. Como vamos ver o que Ele escreveu e como vamos entender o que nós mesmos escrevemos nesse livro? Como vamos lembrar quem éramos antes de estar aqui se não temos maturidade nem para calar e ouvir o que Deus está nos dizendo? Como podemos ouvir Deus se nossos sentidos estão bloqueados pelas vozes vorazes gritando lá fora? Como vamos identificar a voz de Deus através de nós se estamos nos preocupando com o que acham ou pensam, ao invés de focar nos nossos sonhos, no que queremos e no que realmente estamos pensando? Em vez de ouvir as vozes que vêm de fora, deveríamos calar e ouvir aquela que vem de dentro, porque no final, quando sairmos para encarar a batalha, é a única voz que vai nos acompanhar, é a única que vai nos fortalecer, é a única que fará valer a pena o caminho até o nosso propósito. As vozes barulhentas estão perturbadas e elas tiram nossa paz quando precisamos silenciar e nos ouvir. Porque quando sairmos por essa porta, temos que ter certeza que conseguimos escutar a voz da nossa essência. Temos que ter certeza que os sonhos que estamos vivendo são nossos e não das vozes que ouvimos de fora. Quem é você? Qual é o teu sonho? E por qual motivo estamos vivendo? Você está vivendo para agradar o outro ou para realizar teus sonhos? A dor do processo não é fictícia, mas ela só se intensifica porque aprendemos o jogo da imitação. Aprendemos a usar o Ctrl+C, Ctrl+V para economizar tempo. Aprendemos a repetir sem produzir, a aceitar sem escolher. Aprendemos a acreditar na crença sem discutir, porque para discutir precisa pensar, e para pensar exige autonomia. Aprendemos a usar a moda em vez de usar nossa criatividade. E a nossa originalidade, aonde fica? Perdida nos fragmentos da confusão, da falsa identificação do corpo com a alma. Então, quando eu ouvi aquela frase, eu soube ali o que me esperava. Aquela frase significa que alguém que lutou tanto agora sabe o valor do que julgou conhecer, mas não conhecia. Aquela frase dizia que nos julgar pela projeção do outro não nos faz ter o mesmo caminho do outro, não nos faz viver a mesma dor do outro, nem nos faz ser o que o outro é ou espera que sejamos, porque na verdade, quem fomos, quem somos e quem seremos está em evolução na mesma linha do tempo e faz parte do produto final. Não podemos matar um para dar origem ao outro. Se pudesse, seria um desastre total. Nunca alcançaríamos a evolução, porque iríamos sempre estar começando do zero. Ninguém precisa morrer para o outro nascer. Cada um só precisa ocupar seu devido lugar e se realizar no lugar que escolheu. Se tornar a melhor versão significa que temos todas as versões somadas à atual, e é exatamente essa bagagem que nos faz fortes
para aguentar o processo. Quem não passou pelo processo não aguenta de pé nem a coroa. Imagina se vai aguentar a espada. Quando você passa pelo processo, você sabe onde dói, onde você não pode ser ferido, onde precisa de mais proteção. No processo, você olha a armadura e entende a causa e a missão. No processo, você aprende a domar o indomável, a ter fé no desconhecido e, principalmente, você conhece a fundo os seus valores. No processo, você se reconhece e reencontra sua força. No processo, você entende que um homem inteligente consegue fugir da armadilha que caiu, mas você aprende na prática que o sábio não precisou fugir e por isso chegou primeiro, simplesmente porque ele jamais cairia na armadilha que o inteligente caiu. O sábio não cai em armadilha porque enquanto todos estão em pauta julgando o livro que não leu pela capa, o sábio foi lá e leu, e quando voltou, enquanto todos discutiam a mesma visão, ele, só de olhar à frente, já sabia a direção, porque aquele livro que todos julgaram era o manual do processo. Só enxerga além quem escolhe a sabedoria, em vez da caótica ideologia de economizar tempo colando na vida resumos prontos durante o processo. Entendam uma coisa: ninguém tem os seus olhos, os mesmos caminhos, os mesmos desafios. Portanto, ninguém pode enxergar com suas lentes. Não ofereça os seus óculos para forçar alguém a ver o que só você ou alguém que usa o mesmo grau pode enxergar. Ninguém está preparado para ver o que o inconsciente ainda não pode revelar. O véu é a ignorância, mas também é a proteção. Uma criança não pode lidar com o que um adulto pode. Logo, quando há um trauma com o adulto que ficou preso na criança, o que fazemos? Fazemos ele olhar para a criança, entender e acolher a criança, nutrir essa criança, porque só assim ele conseguirá se despedir sem culpa ou arrependimentos. Deixar a sua criança interior feliz é a melhor forma de curá-la, para que ela se torne um adulto forte e preparado para as batalhas. Depois das batalhas vem o propósito e a missão. É o que dá sentido à nossa alma, faz valer a pena a nossa vida e nos faz valorizar cada dia desse aprendizado doloroso que tivemos que passar. Eu sei que tudo o que você passou na vida foi difícil, mas constrói uma história única. Não foram leves e momentâneas, mas perto da glória que te espera, serão como a pena de Anubis, te mostrando o caminho da justiça, equilibrando a balança da tua vida com a leveza do teu coração. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Só consegue chegar no final do processo e receber as honras quem não fugiu do processo e teve coragem de levantar a espada da justiça e defender com honra os seus. Quem se abre à experiência de mergulhar a fundo no oceano da própria alma, encontra sua luz e suas sombras e se enxerga inteiro nos olhos do amor, com certeza já venceu a ilusão, será curado e terá o coração leve e puro para escolher o amor. Só quem fez a escolha da entrega sabe que a vulnerabilidade não é para os fracos. Quem escolhe a sabedoria recebeu 1000 vezes mais e por isso tem honra e glória ao seu lado. A glória da segunda casa será maior que a da primeira, meu amor. E a felicidade que te espera não se compara a nenhum outro momento que tenha achado alguma fagulha desse sentimento. Nesse dia você vai entender o que é ter alguém ao seu lado, que reflete e transborda o melhor de você. Eu te amo, boy. Sua Isa. 21 de novembro de 2024.